Se você já folheou uma Bíblia infantil ou viu pinturas clássicas representando Adão e Eva, é provável que tenha se deparado com a mesma imagem: um homem e uma mulher de pele clara, de cabelos dourados ou castanhos, em um jardim exuberante. Essa representação tem sido disseminada há séculos, moldando a percepção das pessoas sobre os primeiros seres humanos. Mas e se eu dissesse que essa imagem está longe da realidade? Para entender a verdadeira origem da humanidade, precisamos voltar à fonte da vida, a palavra de Deus. Em Gênesis 2:7, lemos: "Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente." Agora pense por um momento, de que cor é o pó da terra? Não estamos falando de areia branca de praia ou de um solo pálido e seco, mas da terra rica e fértil, cheia de nutrientes, a terra que dá origem às colheitas e sustenta a vida. Se você já pisou no solo da África, da região do Oriente Médio ou de terras antigas do Crescente Fértil, notará que a terra ali tem tons escuros, variando do marrom profundo ao avermelhado, e em muitos lugares até mesmo negro. Isso significa que, se Deus formou o primeiro homem do pó da terra, é altamente provável que sua pele refletisse essas tonalidades, e não um tom pálido e claro, como tantas vezes nos foi ensinado. Essa constatação não é apenas uma questão de perspectiva artística, mas uma verdade respaldada tanto pela Bíblia quanto pela ciência. A genética moderna reforça essa ideia. Estudos sobre a origem da humanidade apontam para a África como o berço da civilização. A teoria mais aceita pelos antropólogos e geneticistas é que todos os seres humanos descendem de um ancestral comum que viveu em regiões africanas há milhares de anos. O DNA humano carrega evidências de que as primeiras populações tinham maior quantidade de melanina na pele, um pigmento que oferece proteção natural contra os intensos raios solares das regiões equatoriais. Mas se isso é algo tão óbvio do ponto de vista biológico e arqueológico, por que a história foi contada de outra forma? A resposta está na forma como as narrativas foram moldadas ao longo do tempo. Com a expansão do cristianismo para a Europa, artistas renascentistas começaram a retratar figuras bíblicas com feições semelhantes às suas. Jesus, que nasceu no Oriente Médio, foi transformado em um homem de pele clara e olhos azuis. Os patriarcas foram embranquecidos e, lentamente, a herança africana e oriental das Escrituras foi sendo obscurecida. Isso não aconteceu por acaso. Durante séculos, o mundo foi dominado por sistemas de poder que promoviam uma ideia eurocêntrica da história. E, muitas vezes, as imagens bíblicas foram usadas para reforçar ideologias de superioridade racial. A colonização europeia e a expansão do cristianismo no mundo foram acompanhadas por uma reinterpretação das Escrituras que favorecia a imagem do europeu como centro do plano divino. Mas a Bíblia nunca sustentou essa narrativa. Pelo contrário, quando olhamos para as Escrituras sem as lentes distorcidas da história ocidental, encontramos uma realidade muito mais rica e diversa. Além do próprio Adão, a geografia do relato da criação nos dá ainda mais indícios da presença africana na origem da humanidade. Em Gênesis 2, 10, 14, a Bíblia descreve os rios que fluíam do Éden, mencionando locais que hoje fazem parte da África e do Oriente Médio. Um desses lugares é Cuxi, um nome bíblico frequentemente associado à Etiópia. Isso nos leva a uma pergunta interessante: por que a Bíblia faria referência a terras africanas no início da criação, se a África não tivesse um papel central na história do povo de Deus? Ao longo das Escrituras, encontramos repetidas menções à Etiópia, ao Egito e a outras nações africanas. Essas terras não eram apenas vizinhas de Israel, mas estavam profundamente ligadas à linhagem dos povos bíblicos. Isso confirma que a presença negra na Bíblia não é periférica ou secundária, ela está enraizada na própria origem da humanidade. E há um detalhe ainda mais fascinante: o fato de que todas as características genéticas do mundo podem derivar da pele escura, mas o contrário não é verdade. Ou seja, indivíduos de pele escura carregam uma diversidade genética que permite que, ao longo do tempo e das gerações, diferentes tons de pele surjam por meio de variações naturais e adaptação ao ambiente. Isso significa que os primeiros humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, tinham a capacidade de gerar todas as nações e etnias que conhecemos hoje. Mas por que isso importa? Por que é relevante saber que os primeiros humanos
eram provavelmente negros, porque por muito tempo a imagem que nos foi passada da história bíblica foi distorcida para servir a interesses humanos. Muitas pessoas cresceram sem enxergar a si mesmas na Bíblia, sem perceber que Deus sempre esteve presente na história de todos os povos. Saber a verdade não muda apenas a percepção histórica, muda a forma como nos vemos no plano divino. E essa revelação nos leva a outra verdade igualmente impactante: o papel central da África na Bíblia e como Deus sempre incluiu esse continente em sua grande história de redenção. Se você perguntasse para a maioria das pessoas onde se passam as histórias bíblicas, provavelmente ouviria respostas como Israel, Babilônia ou Roma. Talvez alguém mencione o Egito, mas poucos reconhecem que a África inteira foi palco de eventos cruciais na narrativa bíblica, e isso não aconteceu por acaso. Desde os primórdios da humanidade até a vinda de Jesus Cristo, o continente africano não foi apenas um coadjuvante na história sagrada. Ele esteve no centro dos acontecimentos, sendo um dos cenários mais importantes do mover de Deus. Para entender essa conexão, precisamos voltar ao período pós-diluviano. Após o grande dilúvio, a Bíblia nos apresenta os 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Cada um deles deu origem a diferentes povos e nações, mas há algo que muitas vezes passa despercebido. Cam, um dos filhos de Noé, foi o patriarca dos povos africanos. Em Gênesis 10, 6, encontramos a linhagem de Cam. Os filhos de Cam foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Cada um desses nomes representa nações antigas de grande relevância. Cuxi, conhecido como Etiópia ou Núbia na antiguidade, um reino poderoso e próspero. Misraim, o nome hebraico para o Egito, uma das civilizações mais influentes do mundo antigo. Puti, associado à região da Líbia e do norte da África. Canaã, a terra que se tornaria palco da história dos israelitas. Esses descendentes de Cam povoaram o continente africano e tiveram impacto direto na história do povo de Deus. O Egito, por exemplo, não foi apenas o lugar da escravidão dos hebreus, mas também onde Abraão encontrou refúgio, onde José se tornou governador, onde Moisés foi criado e onde o próprio Jesus buscou proteção quando Herodes ordenou a matança dos inocentes. Aliás, você já se perguntou por que José e Maria fugiram para o Egito e não para outro lugar? Deus poderia ter escolhido qualquer nação para proteger seu filho recém-nascido, mas ele os enviou para um lugar que já tinha recebido seu povo inúmeras vezes. A presença africana na Bíblia vai muito além do Egito. Na época do rei Salomão, por exemplo, a rainha de Sabá, provavelmente da atual Etiópia ou Iêmen, viajou até Israel para conhecer sua sabedoria. A Bíblia relata que essa mulher chegou a Jerusalém com riquezas e presentes, profundamente impressionada pela glória do reino de Salomão. Alguns relatos históricos e tradições etíopes sugerem que dessa visita teria nascido uma linhagem real na Etiópia, vinculada diretamente à casa de Davi. E a conexão da África com a fé bíblica não para por aí. No Novo Testamento, encontramos um episódio que, embora muitas vezes seja tratado como um detalhe secundário, carrega um significado profundo. Simão de Cirene carregando a cruz de Jesus. Em Marcos 15, 21, lemos: "E obrigaram certo homem chamado Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que passava por ali vindo do campo, a carregar a cruz de Jesus." Cirene era uma cidade localizada no norte da África, no que hoje é a Líbia. Isso significa que o homem escolhido para dividir o peso da cruz do Salvador era um africano. Em um dos momentos mais importantes da história da humanidade, um homem negro foi chamado a participar diretamente da jornada de Cristo até o Calvário. Esse não é um detalhe pequeno. Deus quis que Simão de Cirene tivesse um papel central na paixão de Cristo. Imagine por um momento o impacto disso. Um homem africano ajudando o Redentor do mundo a carregar sua cruz. Esse gesto se torna ainda mais poderoso quando percebemos que a mensagem do Evangelho não era destinada apenas a um grupo específico de pessoas, mas a todas as nações, tribos e línguas. Além disso, o próprio cristianismo chegou à África nos primeiros anos após a ressurreição de Jesus. O eunuco etíope, mencionado em Atos 8, foi um dos primeiros convertidos do cristianismo. Esse oficial de alto escalão, que servia a rainha de Candace, estava lendo o livro de Isaías quando Filipe, guiado pelo Espírito Santo, se aproximou dele e explicou as Escrituras. Após entender a mensagem do Evangelho, aquele homem fez um pedido imediato: "Eis aqui a água. O que me impede de ser batizado?" Atos 8:36. Ele foi batizado ali mesmo e, segundo a tradição,
levou o cristianismo para a Etiópia, onde a fé se espalhou rapidamente. Muito antes do evangelho alcançar a Europa, a África já estava recebendo e abraçando a mensagem de Cristo. Mas então, se a Bíblia menciona tão claramente a presença africana em sua narrativa, por que essa verdade foi ocultada por tanto tempo? Por que tantas pessoas associam o cristianismo apenas à cultura ocidental, ignorando o impacto de nações africanas no plano divino? A resposta pode ser encontrada na forma como a história foi contada ao longo dos séculos. Com a expansão do cristianismo na Europa e sua posterior conexão com impérios coloniais, a história bíblica foi reescrita para se encaixar em um modelo eurocêntrico. Muitas figuras foram embranquecidas, culturas foram apagadas, e a noção equivocada de que o cristianismo era uma religião europeia começou a se espalhar. Mas a Bíblia jamais sustentou essa ideia. Quando voltamos à palavra de Deus, encontramos um registro poderoso e inegável de que a África não apenas esteve presente na narrativa bíblica, ela foi essencial. E isso nos leva a uma outra verdade ainda mais impactante. Muitos dos grandes líderes e personagens bíblicos que moldaram a história da fé eram negros ou tinham ascendência africana. Se você fechasse os olhos agora e tentasse imaginar os personagens mais conhecidos da Bíblia, como Moisés, Salomão ou os profetas, qual imagem viria à sua mente? Para muitas pessoas, as figuras bíblicas foram apresentadas através de pinturas e ilustrações que as retratam como homens e mulheres de pele clara, cabelos lisos e traços europeus. Mas será que essa é a verdadeira aparência daqueles que viveram no Oriente Médio e na África há milhares de anos? A verdade é que, ao longo da história, a representação dos personagens bíblicos foi moldada pelas culturas que dominaram a narrativa cristã. No entanto, quando mergulhamos nas Escrituras e analisamos o contexto histórico e geográfico, descobrimos que muitos dos grandes líderes da Bíblia eram negros ou tinham ascendência africana. Essas figuras desempenharam papéis fundamentais no plano de Deus e desafiam qualquer ideia de que a Bíblia seja uma história centrada apenas no mundo ocidental. Um dos primeiros nomes que precisamos mencionar é Nimrod, descrito em Gênesis 10, 8 e 12 como um poderoso líder e fundador de grandes cidades da antiguidade, incluindo Babilônia e Nínive. Nimrod era neto de Cam, cujo nome está ligado à palavra hebraica para quente ou escuro. A linhagem de Cam povoou a África e partes do Oriente Médio, tornando altamente provável que Nimrod fosse de pele escura. Ele não foi um personagem qualquer, foi um dos primeiros grandes governantes da história humana, estabelecendo impérios que moldariam civilizações inteiras. Outro exemplo fascinante é a esposa de Moisés. Em Números 12:1, encontramos um episódio que revela a reação da família de Moisés à sua escolha de esposa. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. O termo cuxita refere-se a uma mulher da terra de Cuxi, que é identificada na Bíblia como a Etiópia. Isso significa que Moisés, o grande líder escolhido por Deus para libertar Israel do Egito, era casado com uma mulher negra. E o mais interessante é que, quando Miriam e Arão criticaram Moisés por sua esposa, Deus interveio diretamente, punindo Miriam com lepra. Esse episódio mostra não apenas a presença africana na Bíblia, mas também a maneira como Deus se opôs ao preconceito contra essa união. E então temos uma das figuras mais enigmáticas do Antigo Testamento, a rainha de Sabá. Em 1 Reis 10, lemos que essa rainha viajou até Jerusalém para conhecer Salomão, fascinada por sua sabedoria e riqueza. Ela trouxe consigo um grande séquito, carregando ouro, especiarias e pedras preciosas. Historiadores e tradições apontam que essa rainha governava um reino na Etiópia ou no sul da Arábia, e sua visita não foi apenas um evento diplomático. Ela reconheceu a sabedoria de Salomão e sua conexão com Deus. Muitos acreditam que dessa visita nasceu uma linhagem de reis na Etiópia que reivindicavam descendência direta da casa de Davi. De fato, até os dias modernos, a monarquia etíope alegava ter suas raízes nessa antiga conexão com Israel. Se isso for verdade, a rainha de Sabá não apenas desempenhou um papel importante na história bíblica, mas também ajudou a levar a influência da fé judaica para a África. A presença de figuras negras continua no Novo Testamento. Quando Jesus estava a caminho do Calvário, carregando a cruz, um homem foi chamado para ajudá-lo. Esse homem era Simão de Cirene, conforme descrito em Marcos 15:21. E obrigaram certo homem chamado Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que passava por ali,
vindo do campo a carregar a cruz de Jesus. Cirene ficava no norte da África, na região que hoje corresponde à Líbia. Isso significa que um africano teve a honra e o peso de ajudar o próprio Cristo em seu momento de maior sofrimento. Imagine a cena. Em meio à multidão que zombava, soldados romanos forçando Jesus a caminhar com dificuldade, Simão de Cirene foi escolhido para carregar a cruz do Salvador. Esse não foi um evento insignificante, foi um ato de participação direta na missão redentora de Cristo. Outro personagem crucial do Novo Testamento é o eunuco etíope, mencionado em Atos 8, 26, 40. Esse homem era um oficial de alto escalão na corte da rainha da Etiópia e estava viajando quando encontrou Filipe, o evangelista. Ele lia o livro do profeta Isaías, mas não compreendia sua mensagem. Filipe explicou a profecia e, ao ouvir sobre Jesus, o eunuco pediu para ser batizado imediatamente. Eis aqui a água. O que me impede de ser batizado? Atos 8:36. Naquele momento, o evangelho alcançou a Etiópia e muitos historiadores acreditam que esse evento marcou o início do cristianismo no continente africano. Antes mesmo da chegada de missionários europeus séculos depois, a mensagem de Cristo já estava profundamente enraizada na Etiópia e em outras partes da África. Outro exemplo impressionante é Simeão, chamado Níger, um dos líderes da igreja primitiva, citado em Atos 13:1. O nome Níger significa negro em latim, o que sugere sua origem africana. Ele estava entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, uma das primeiras comunidades cristãs do mundo. Todos esses personagens bíblicos provam que a narrativa das Escrituras não é monocromática. A diversidade dos povos sempre esteve presente no plano de Deus, e a ideia de que os protagonistas bíblicos eram exclusivamente de aparência europeia é uma distorção histórica. Desde os primeiros impérios da humanidade até o nascimento da Igreja Cristã, pessoas negras desempenharam papéis fundamentais na história sagrada. Mas se tantos personagens bíblicos eram negros, por que algumas interpretações ao longo da história tentaram esconder essa verdade? A resposta para isso está na forma como as Escrituras foram utilizadas para justificar interesses políticos e sociais. Durante séculos, impérios coloniais e instituições de poder reescreveram partes da história para moldá-la de acordo com suas próprias narrativas. No entanto, quando voltamos à Bíblia, sem as distorções culturais que foram adicionadas ao longo do tempo, encontramos uma verdade inegável. Negros e africanos sempre estiveram entre os escolhidos de Deus, desde o princípio, e isso nos leva a um dos maiores equívocos já propagados, a falsa ideia de que os negros foram amaldiçoados na Bíblia. Durante séculos, um dos maiores enganos já pregados foi a ideia de que os negros foram amaldiçoados na Bíblia. Uma mentira manipulada e perpetuada por aqueles que desejavam justificar a escravidão, a segregação e a opressão de povos inteiros. Mas será que a Bíblia realmente diz que os negros foram amaldiçoados? Será que Deus, que criou todas as nações e povos, determinou que um grupo específico deveria ser inferior aos outros? Para entendermos essa questão, precisamos voltar ao início, logo após o dilúvio, quando Noé e seus filhos saíram da arca e começaram a repovoar a terra. Em Gênesis 9, 18, 27, encontramos um episódio curioso e, ao mesmo tempo, polêmico. A história diz que, depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha, fez vinho e acabou embriagado. Em seu estado de embriaguez, ele ficou nu dentro de sua tenda. Seu filho Cam viu a nudez do pai e contou para seus irmãos, Sem e Jafé, que então cobriram Noé respeitosamente sem olhar para ele. Quando Noé despertou e soube o que havia acontecido, ele pronunciou uma maldição. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Noé não amaldiçoou Cam, ele amaldiçoou Canaã, seu filho. Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. Gênesis 9, 25. Aqui está a primeira grande falha da teoria da maldição de Cã. A maldição foi sobre Canaã e não sobre todos os descendentes de Cã. Agora vamos observar um detalhe ainda mais importante. Canaã não se estabeleceu na África. Os descendentes de Canaã ocuparam a região que mais tarde seria conhecida como a Terra de Canaã, onde hoje estão Israel, Líbano e partes da Síria e Jordânia. Ou seja, a maldição de Noé não tinha absolutamente nada a ver com os povos africanos,
Mas então, como essa narrativa foi distorcida? Durante o período da escravidão, tanto no mundo islâmico quanto no ocidente cristão, houve uma tentativa de justificar o tráfico de escravos africanos usando a Bíblia. Pregadores e teólogos distorceram esse episódio e começaram a ensinar que a maldição de Noé foi sobre Cã e todos os seus descendentes, ligando essa maldição aos povos africanos. A mensagem era simples e perigosa. Deus determinou que os negros deveriam ser escravos. Essa mentira foi ensinada por séculos, usada como uma ferramenta de controle e opressão, e até hoje, em alguns círculos, essa ideia persiste. Mas a palavra de Deus nunca apoiou isso. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos um versículo sequer que diga que negros ou africanos foram amaldiçoados. Pelo contrário, as Escrituras nos mostram repetidas vezes que Deus valoriza e usa os povos africanos para cumprir seus propósitos. Além disso, o próprio conceito de um povo amaldiçoado ser condenado à escravidão eterna vai contra toda a mensagem da Bíblia. O Senhor se posiciona constantemente contra a opressão. Ele libertou os hebreus do Egito, condenou o abuso dos pobres e indefesos e enviou seu Filho para proclamar liberdade aos cativos. Veja o que está escrito em Êxodo 21:16. Quem raptar um homem e vendê-lo, e se for achado em sua mão, certamente será morto. Se Deus condena o sequestro e a venda de seres humanos, como ele poderia ter destinado um povo inteiro à escravidão? A verdade é que essa mentira foi uma arma criada por homens para justificar a maldade de seus corações. A escravidão não foi um destino divino para os negros. Foi um crime cometido por aqueles que distorceram as Escrituras para benefício próprio, mas não para por aí. Mesmo depois do fim da escravidão, a falsa ideia da maldição de Cã foi usada para justificar a segregação racial, as leis de apartheid e a exclusão de negros em diversas partes do mundo. Durante séculos, igrejas em diferentes países evitaram falar sobre a presença dos africanos na Bíblia e mantiveram essa narrativa distorcida. Mas a verdade sempre vem à tona, e se há algo que a Bíblia nos ensina é que Deus não faz acepção de pessoas. Em Atos 17:26 está escrito: "De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação." Isso significa que para Deus não existe superioridade racial, não existe um povo escolhido para ser inferior a outro. Todos os seres humanos foram feitos à sua imagem e semelhança. Outro detalhe que muitos esquecem é que Jesus veio para destruir qualquer barreira que separasse as pessoas. No momento da cruz, ele trouxe redenção para todos os povos, tribos e nações. A graça de Deus não está condicionada à cor da pele ou à origem étnica. Então, se a maldição de Cã é uma mentira, o que a Bíblia realmente diz sobre os povos negros? A resposta está nas promessas e nas profecias que falam sobre as lutas e a redenção de nações inteiras. Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que a Bíblia já falava sobre as dificuldades que os povos africanos enfrentariam e sobre a justiça que Deus traria. E isso nos leva a uma das profecias mais misteriosas e impactantes das Escrituras. Os sofrimentos e desafios do povo negro já estavam escritos na palavra de Deus muito antes da história moderna. A Bíblia é um livro que não apenas conta a história do passado, mas também revela o futuro. Dentro das suas páginas, encontramos profecias que se cumpriram com precisão ao longo dos séculos. Mas e se eu lhe dissesse que as dificuldades enfrentadas pelos povos negros ao longo da história já estavam registradas nas Escrituras muito antes de se tornarem realidade? Que a opressão, a escravidão e as lutas de gerações inteiras já haviam sido anunciadas? O capítulo 28 de Deuteronômio é uma das passagens mais enigmáticas e impactantes da Bíblia. Nele, Deus apresenta aos israelitas um conjunto de bênçãos para aqueles que obedecerem à sua voz, mas também uma série de maldições para aqueles que se afastarem dele. Entre essas maldições, há uma profecia que tem intrigado estudiosos e crentes por séculos. Em Deuteronômio 28:68 lemos: "O Senhor os fará voltar ao Egito em navios, num caminho do qual eu disse que nunca mais veriam. Ali, vocês se venderão como escravos a seus inimigos, mas não haverá quem os compre." Agora, observe a força dessa declaração. Moisés, inspirado por Deus, profetizou que um povo seria levado em navios
e vendido como escravo em uma terra estrangeira. Por muitos séculos, essa passagem foi um mistério, até que um evento trágico da história moderna aconteceu: o tráfico transatlântico de escravos. Milhões de africanos foram capturados, arrancados de suas terras e levados em navios para serem vendidos como mercadoria em outros continentes. Homens, mulheres e crianças foram acorrentados, separados de suas famílias e forçados a viver uma existência de servidão. Se compararmos essa realidade com as palavras da profecia, a semelhança é impressionante. Mas isso significa que Deus predestinou os negros a sofrerem? De maneira alguma. O que precisamos entender é que a Bíblia não apenas registra acontecimentos, mas também adverte sobre as consequências das ações humanas. O pecado, a ganância e a corrupção do coração do homem sempre levaram à opressão de povos inteiros, e Deus, em sua onisciência, já sabia das tragédias que viriam. Essa não é a única passagem que parece descrever a dor e o sofrimento de um povo. Em Joel 3:6, encontramos outra referência chocante: vocês venderam o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, enviando-os para longe de sua terra. A dispersão de povos por meio da escravidão não é um evento novo na história, mas quando olhamos para os padrões que se repetem, percebemos que a palavra de Deus sempre alertou sobre as injustiças que acometeriam os inocentes. E Deus se cala diante disso? De maneira alguma. A Bíblia não apenas profetiza a opressão, mas também promete justiça. Em Salmos 103:6, lemos: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Se há algo que se repete na história bíblica, é que Deus não ignora a dor dos que sofrem. Os hebreus foram escravizados no Egito por mais de 400 anos, mas no tempo certo, Deus levantou Moisés para libertá-los. Os judeus foram levados cativos para a Babilônia, mas Deus restaurou seu povo. Ao longo dos séculos, cada nação que foi oprimida teve sua história transformada quando Deus interveio. Isso significa que há uma promessa de libertação e restauração para todos aqueles que enfrentaram injustiça. O sofrimento nunca é o fim da história quando Deus está no controle. A Bíblia também nos lembra que aqueles que praticam a opressão serão julgados. Em Provérbios 22:16 está escrito: quem oprime o pobre para enriquecer-se ou dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. Os impérios que construíram suas riquezas sobre a exploração dos negros eventualmente caíram. A escravidão legalizada foi abolida. Os sistemas de segregação começaram a ruir, e ainda que a luta pela igualdade continue, vemos que Deus tem colocado justiça sobre a terra. Mas a questão que fica é: o que vem depois? Qual é o propósito de Deus para um povo que sofreu tanto? A resposta está na história de redenção que a Bíblia apresenta. Desde o Antigo Testamento até o Novo, vemos que Deus não apenas tira seu povo da escravidão, mas os conduz para um propósito maior. E isso nos leva a uma revelação ainda mais profunda. O plano de Deus nunca excluiu os negros, pelo contrário, ele sempre os incluiu em sua missão para todas as nações. O plano de Deus para todas as nações inclui os negros. Desde o início dos tempos, Deus nunca fez distinção de pessoas com base em sua cor ou origem. A Bíblia deixa claro que todos os povos e nações fazem parte do seu plano, mas por séculos essa verdade foi distorcida, escondida e muitas vezes substituída por uma narrativa de exclusão. A falsa ideia de que o cristianismo é uma religião europeia foi propagada por aqueles que tentaram apagar a presença de povos negros na história bíblica. Mas quando olhamos atentamente para as Escrituras, percebemos algo poderoso. O plano de Deus sempre incluiu todas as etnias e raças, desde o princípio. Em Atos 17:26 está escrito: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Isso significa que todas as nações vieram de uma única origem, sem qualquer distinção de valor ou importância. Deus criou a humanidade como um todo, e seu amor e seu chamado não são limitados a um único povo ou continente. E para entender o papel dos negros dentro desse plano divino, precisamos voltar à igreja primitiva, onde vemos a presença ativa de africanos entre os primeiros cristãos. O papel dos negros na igreja primitiva. Muitos não sabem, mas alguns dos primeiros líderes da igreja cristã eram africanos. Em Atos 13:1, encontramos a seguinte passagem: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene. Aqui, um dos nomes citados é Simeão, chamado Níger, e o próprio termo Níger
significa negro em latim, o que indica que ele era um homem de pele escura. Ele não era apenas um seguidor de Cristo, mas um dos principais líderes espirituais da época, profeta e mestre dentro da igreja de Antioquia, uma das primeiras comunidades cristãs. Outro personagem importante era Lúcio de Cirene, também citado nesse versículo. Cirene era uma cidade localizada no norte da África, na região da Líbia moderna. Isso demonstra que os cristãos africanos estavam presentes na liderança da igreja desde seus primeiros dias. E não para por aí. O cristianismo floresceu na África muito antes de se espalhar para a Europa. A influência africana na história do cristianismo. Muitas pessoas não sabem, mas algumas das maiores mentes do cristianismo vieram do continente africano. Santo Agostinho de Hipona, por exemplo, foi um dos teólogos mais influentes da história da igreja. Seu pensamento moldou doutrinas fundamentais do cristianismo e, até hoje, seus escritos são estudados em seminários e universidades ao redor do mundo. Agostinho nasceu e viveu no norte da África, na atual Argélia, e sua contribuição para a fé cristã foi imensa. Ele foi um dos principais responsáveis por definir conceitos como graça, livre-arbítrio e a natureza do pecado, que se tornaram essenciais para a teologia cristã. Outro nome importante é Tertuliano, um dos primeiros escritores cristãos a usar o termo trindade para descrever a natureza de Deus. Ele nasceu em Cartago, na atual Tunísia, e seus ensinamentos influenciaram profundamente a teologia cristã ocidental. Além disso, o cristianismo floresceu na Etiópia muito antes de se estabelecer na Europa. A tradição etíope afirma que o eunuco etíope, batizado por Filipe em Atos 8, foi um dos primeiros missionários cristãos em sua terra. A Etiópia se tornou um dos primeiros países do mundo a adotar oficialmente o cristianismo, e até hoje, sua igreja mantém uma tradição cristã que remonta aos tempos apostólicos. Então, por que essa parte da história foi tão negligenciada? A resposta está na forma como o cristianismo foi apropriado ao longo dos séculos. Quando o evangelho se espalhou pela Europa, ele foi associado a impérios e nações que usaram a fé para justificar seus próprios interesses políticos. A narrativa foi moldada para favorecer certas culturas e, com isso, a rica herança africana no cristianismo foi sendo obscurecida. A diversidade do reino de Deus, mas a verdade da Bíblia não pode ser apagada. Em Apocalipse 7:9, João tem uma visão extraordinária do céu. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Essa passagem revela que o plano de Deus sempre foi incluir todas as nações em seu reino. No céu, não há divisão racial, não há superioridade de um povo sobre o outro. Todos estarão diante do trono de Deus, adorando juntos como uma só família. Isso significa que o cristianismo nunca foi e nunca será restrito a um único povo ou cultura. A presença de negros na Bíblia, na igreja primitiva, e na história do cristianismo, prova que Deus sempre incluiu a África e seus descendentes em seu plano redentor. E se Deus sempre incluiu os negros em seu plano, isso nos leva a uma verdade ainda mais profunda. Os negros não apenas fazem parte da história da fé, eles carregam um propósito divino dentro do plano de Deus para o futuro. Se há algo que a história tentou fazer ao longo dos séculos, foi apagar a importância dos negros na narrativa bíblica. Mas quando olhamos para as Escrituras com olhos atentos, sem a distorção da história imposta por interesses humanos, encontramos uma verdade poderosa. Os negros não apenas fizeram parte da história da fé, eles carregam um propósito divino no plano de Deus. O inimigo sempre tentou usar a opressão para diminuir e destruir povos, mas Deus, em sua infinita sabedoria, sempre transforma a dor em propósito, o sofrimento em força e a humilhação em honra. A história dos negros na Bíblia não é marcada apenas por desafios, mas por contribuições essenciais para o avanço do reino de Deus. Desde os primeiros seres humanos até a construção das grandes civilizações bíblicas, desde os primeiros cristãos até os teólogos que moldaram o pensamento da igreja, os negros sempre estiveram no centro do plano divino. Não são personagens secundários, não são notas de rodapé na história. Eles foram chamados, escolhidos e usados por Deus de maneira extraordinária. E a grande pergunta que resta é: qual é o papel dos negros na história que Deus ainda está escrevendo? Um chamado para os dias atuais. Deus nunca age sem propósito. Se Ele permitiu que um povo enfrentasse tantas lutas e desafios,
é porque há um destino maior para ser cumprido. Olhe ao seu redor. O mundo está em crise. Valores estão sendo distorcidos. A fé está sendo atacada. A identidade das pessoas está sendo confundida. Mas a Bíblia nos ensina que quanto maior a luta, maior a promessa. Quanto maior a opressão, maior a unção que Deus libera sobre aqueles que se levantam para cumprir seu propósito. Os negros não foram chamados para viver sob o peso da opressão ou da inferioridade imposta pelo mundo. Foram chamados para se levantar, para ocupar seu lugar no reino de Deus, para serem porta-vozes da verdade e da justiça. A palavra diz em 1 Pedro 2:9: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa promessa não foi feita a um grupo específico de pessoas, a uma cor de pele ou a uma única etnia. Foi feita para todos aqueles que são chamados por Deus, independentemente de sua origem. Se você está ouvindo esta mensagem, saiba disto: você não é um acidente, você não é um erro da história. Você faz parte de um plano divino que começou desde o Éden e se estende até os dias de hoje. Deus tem um propósito para a sua vida, e esse propósito não é pequeno. Ele quer restaurar a verdadeira identidade de seu povo, quer levantar homens e mulheres que compreendam sua herança espiritual e caminhem com autoridade, quer usar aqueles que foram desprezados para confundir os sábios deste mundo. O fim da história já foi escrito. A Bíblia nos dá um vislumbre do que está por vir, e a boa notícia é que a vitória já foi garantida. Em Apocalipse 7:9, João descreve uma visão gloriosa do céu. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, segurando palmas nas mãos. No final, todas as barreiras cairão, todas as mentiras serão expostas, todas as distorções históricas serão apagadas, e todos os que foram chamados por Deus estarão diante do trono, adorando ao Senhor em unidade, sem divisão de raça, cor ou nacionalidade. O que nos resta agora é decidir como viveremos até esse dia chegar. Você pode escolher acreditar nas mentiras do mundo, aceitar a versão distorcida da história que te foi contada e viver sem propósito. Ou pode escolher se levantar, assumir sua identidade em Cristo e viver como alguém que sabe que foi chamado para algo muito maior. A decisão está nas suas mãos. E a pergunta final é: o que você vai fazer com essa verdade?